Pessoal, antes da gente começar, eu quero convidar vocês a ouvir um áudio da Mariana Ferrari, uma talentosa escritora que já esteve aqui no Rabiscos, que está com um projeto de uma oficina bem legal, chamada Carta por Carta. Fala pessoal do podcast Rabiscos, aqui é Mariana Ferrari, fundadora do Carta por Carta, e hoje eu venho fazer um convite para vocês, escrever e falar de amor. É isso, diante de um mundo com declarações cada vez mais públicas e menos íntimas, eu desenvolvi a oficina Escreva Porque Te Amo, feita para quem deseja investigar e eternizar o amor. E como que vai funcionar a oficina? Serão 2 encontros online com exercícios investigativos e de inquietações que vão te ajudar a pensar na sua forma de amar e como isso pode virar um texto declaração eterno. Impressarei memórias, registros, intimidades que vão te ajudar a florir esses novos sentimentos. Então anota aí, os encontros serão no dia 3 e 10 de junho, às 7h30 da noite, mas fiquem tranquilos, caso vocês não possam participar dos encontros nestes dias e horários, as aulas ficarão gravadas. Também os participantes vão receber materiais de apoios, exercícios diários que serão compartilhados em um grupo privado de WhatsApp, um diário de inquietações que vai te ajudar a pensar no seu amor e também alimentar essa escrita diária, e também comentários meus sobre os textos. Não é preciso ter experiência prévia. A oficina é desenvolvida justamente para trazer a escrita dentro das nossas vidas de um jeito leve e também investigativo. Então é simples, se você é uma pessoa que ama e deseja encontrar formas de escrever e eternizar o amor, a oficina é para você sim. As inscrições podem ser feitas até o dia 2 de junho, e o investimento é de R$ 75. Basta acessar o meu Instagram, @mccferrari, ou o Instagram do Carta por Carta, @carta.por.carta, que lá tem o link das inscrições no Google Forms, mas também, se tiver alguma dúvida, só escrever para mim no contato, @cartaporcarta.com.br. Um beijo, espero vocês e vamos amar de um jeito transgressor. Olá, 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 eu sou o Tadeu Rodrigues, esse é o podcast Literário Rabiscos. Obrigado você que chega toda semana aqui comigo, toda semana que você está aqui ouvindo falar sobre literatura contemporânea, acompanhando os lançamentos, acompanhando os temas importantes aí da literatura, que estão saindo em livros, que estão saindo em eventos. Se você está ouvindo a gente pelo Spotify, vou pedir para dar aquelas 5 estrelinhas que ajuda a gente a chegar mais longe. Se estiver ouvindo pelo Deezer, pelo Amazon Podcast, pelo iOS, pedir para salvar e para favoritar, que também fortalece o nosso corre. E se você tiver disposto ou disposta a entrar em algum clube do livro, eu quero convidar você para participar do Clube do Livro de Conto Contemporâneo da Editora Reformatório, uma parceria Editora Reformatório e Rabiscos, onde todo mês a gente tem um encontro online com algum autor ou com alguma autora para ler um conto selecionado da Editora Reformatória. É muito legal, é um curso, é um encontro bem divertido, sobretudo, mas também bem profundo, onde tem divagações e discussões bem boas. É isso, sem mais delongas, vamos ao papo. Nosso convidado de hoje, Evandro Cruz Silva, nasceu em São Vicente, é sociólogo, doutor em Ciências Sociais pela Unicamp, escritor. Foi um dos vencedores do Prêmio Nacional de Ensaísmo da revista Serrote em 2020 e a gente vai falar do seu livro O Embranquecimento, que eu gostei demais e já procurei o Evandro aqui para falar. Cara, seja muito bem-vindo. Prazer falar contigo. Eu gostei muito do seu livro. Eu tenho certeza que vai ser um papo muito bom. Fala, Tadeu, tudo bem? Eu que agradeço, cara, tava conversando antes de começar a gravar, né? Só de olhar quem participa do Rabiscos, eu acompanho desde a pandemia, o podcast que chega tinha sendo inventado lá, inclusive. Então, estou 5 anos ouvindo. Pô, que E só legal. de participar da galeria, eu sinto que estou num lugar bom, né? Vai ser um Pô, ótimo papo, mas vai ser uma vaidade para mim, né? Eu que vou ver meu nominho lá e vai ser uma felicidade. imagina, cara, seu livro é maravilhoso e ele levanta uma série de, porra, de discussões que dá para fazer aqui, que eu fui lendo, anotando, já pensando em falar contigo. Mas antes da gente começar, eu vou dar uma breve sinopse para quem está em casa nos ouvindo, para saber um pouco do que a gente está falando. Se tiver errado essa sinopse, você me corrige, mas eu espero não dar nenhum spoiler crucial aqui. Mas o Embranquecimento, ele narra a trajetória de Macária, uma intelectual negra de pele clara, filha de uma mulher negra, de um homem branco, né? E ela ascende à universidade e se destaca como historiadora de arte. O livro ele é narrado em primeira pessoa,
onde a Macária vai contando seus conflitos, suas observações, e um cerne muito importante do livro é a obsessão que a Macária tem sobre o quadro A Redenção de Can, do Modesto Brocos, que é um símbolo da ideologia eugenista, que visava aí o embranquecimento da população brasileira. E dentro desse contexto todo, Evandro apresenta também, ela tem uma filha, tem relacionamentos, tem discussões envolvendo os relacionamentos com pessoas brancas também. Então eu queria partir desse papo contigo, Evandro, perguntando dessa personagem, né? Que ela é atravessada por uma dor tanto íntima quanto histórica, se eu posso falar assim. E como que você construiu essa personagem entre a subjetividade e o símbolo social que inevitavelmente aí vai se tornando no decorrer do livro? Cara, boa pergunta, porque antes de começar essa história, eu tinha essa personagem na cabeça, né? Na verdade, eu tinha a vontade de fazer uma personagem mulher, primeiro, né? Assim, o meu primeiro livro, um livro de contos chamado Praia Artificial, também lançado pela Patois em 2021. E ele comete um deslizo machista, mas muito comum, é que eu consegui escrever 10 contos sem nenhuma personagem feminina relevante, né? Essas coisas que a gente só repara depois que comete o erro, né? Omisses, como nossas pessoas queridas dizem. E eu fiquei um pouco encucado com isso. Eu falei, não é possível que eu seja tão ruim nesse negócio que eu, sem querer, escrevo só homem, né? E fiquei com isso na cabeça, falei, pô, deveria escrever uma personagem mulher, quero fazer isso e tudo mais. E eu tinha, digamos assim, um modelo na cabeça, né? Eu queria produzir, digamos assim, uma personagem mulher que tentasse resolver intelectualmente seus problemas existenciais, né? Eu sou um acadêmico, né, de segunda a sexta, né? De segunda a sexta até às 18 horas eu trabalho como acadêmico. E eu sou cercado de exemplos assim, né, de homens e mulheres que tentam, digamos assim, através da sua força intelectual, resolver problemas que não são resolvíveis intelectualmente, né? Com muita frequência, intelectuais são pessoas que sabem contar problemas, contar soluções, mas não conseguem resolver os problemas reais que eles têm, né? E esse tipo de figura sempre me interessou muito, né? É um pouco de mim, é um pouco das pessoas ao meu redor, é um pouco das minhas amizades. E isso me deixou, digamos assim, esses dois desafios me ajudaram a dar um ponto de partida para a personagem, né? Ela tinha um tipo psicológico específico, ela tinha um gênero, né? Uma mulher cis, e eu queria, digamos assim, que esse embate passasse pelas questões dela quando ela já estivesse na classe média, né? Materialmente falando. Eu não queria fazer um livro sobre a pobreza, digamos assim. Então, essas três coisas foi o que deu mais ou menos o contexto da personagem. E aí depois veio a história, mas o que eu tinha primeiro mesmo era uma personagem. Eu tinha essa mulher na minha cabeça. Assim, eu sabia quem ela era, sempre soube, assim, eu conheço essa pessoa. É uma pessoa que existe, digamos assim, né, em vários lugares do Brasil. Mas eu não tinha uma história, a história veio depois. Quando você fala da academia, é muito comum na academia a pessoa se autocentrar dentro da sua pesquisa e fazer dela um mote de vida íntima, né? Não é tão comum, eu venho do ramo do direito, né? Não é tão comum, às vezes, a gente ver reflexões mais amplas, a pessoa te desfocar e ter uma noção do todo, né? Eu falo como homem branco, que, igual você falou, eu escrevi vários contos que não tinha mulher, né? Como personagem desenvolvido, protagonista. Eu vim numa faculdade particular, eu estudei na PUC, e, e pouco se falava do fato de não ter pessoas pretas na PUC, a não ser quando a pesquisa se desbancava para isso. E você surge com o quadro, A Redenção de Can, que assim que eu li, eu já peguei o Google, já abri a imagem para ver, apesar de você descrever ela muito bem, mas vendo junto faz, faz mais sentido. Como que você vê isso, essa discussão, quando extrapola o íntimo, quando a gente tem que parar e prestar atenção em coisas que não necessariamente estão no nosso colo, mas são fundamentais para desenvolver enquanto seres humanos, enquanto sociedade? Eu acho que esse é um dos papéis da arte, né? Pelo menos o tipo de arte que a gente faz, digamos assim, no Ocidente, né? A diferença entre público e privado ela é uma diferença estritamente ocidental, né?
Se você falar com um indígena brasileiro, falar com um chinês, falar com alguém de Gana, falar com um vietnamita, essa diferença não existe, né? Nós inventamos esse negócio de que uma pessoa é uma pessoa e o envolto dela é o público, digamos assim. Não por acaso, boa parte da nossa arte diz respeito a quebrar essas fronteiras, né? É papel do artista, digamos assim, transformar questões íntimas em questões públicas e transformar questões públicas em questões íntimas, né? Eu posso escrever um livro sobre uma questão super conhecida, sei lá, Segunda Guerra Mundial. Ou melhor, eu posso escrever um livro sobre a ditadura militar brasileira e focar esse livro através da história de uma mãe que perdeu um marido, né? Ainda estou aqui, digamos assim. Ou eu posso pegar um exemplo, sei lá, um Jorge Perrec da vida e fazer o livro das coisas e transformar na questão mais importante do mundo o modo de vida que um casal burguês medíocre quis ter e não consegue, né? Então, digamos assim, é parte da nossa capacidade enquanto artista, ou deveria ser, tentar quebrar a diferença entre social e individual. Isso, digamos assim, ajuda quando você tem uma certa fruição da arte, né? Quando está pronto. Agora, para ser capaz de fazer isso, você tem que ir de encontro à diferença, né? Você tem que ir de encontro à diferença. Você não pode ser tão ensimesmado, porque se você for ensimesmado, você vai, viver em contextos em que você é homem, você não presta atenção na opinião das mulheres, você é branco, você não presta atenção nas pessoas pretas, ou vice-versa, né? Acho que a capacidade técnica disso é a capacidade de ir em direção à diferença, né? Ser curioso, olhar para o mundo e se espantar, que nem diz a Susan Sontag, né? Acho que isso é uma coisa que é, foi mais proporcionado hoje em dia devido às cotas raciais em universidades, né? É muito difícil você ter um ambiente universitário estritamente branco hoje em dia, né? Essas coisas se misturaram muito e é uma política social que ela parece que é uma política só educacional, né? Mas não é. Com muita frequência, a única pessoa negra que uma pessoa branca de classe alta vai conhecer na vida em nível relativo de igualdade é na universidade, né? É na universidade que vai estar ali dividindo a mesma sala de aula, dividindo o bandejão, essas coisas. E isso já cria uma baita diferença. Não por acaso, é isso. Eu escrevi um livro sobre uma universitária negra, mas ela vem numa esteira, né? A Andressa Marques escreveu um, o Jefferson Tenório escreveu outro. Isso vai se tornando uma espécie de corrente literária. Eu acho que daqui a pouco vai ter, sei lá, o livro de algum escritor branco falando sobre como foi esquisito lidar com estudantes negros, sabe? Porque isso também é uma questão, né? Inclusive, o livro da Andressa é muito bom, a construção. Quando eu veio aqui falar dele, Muito eu bom. adorei o livro, adorei. Foi um papo muito legal. Ô, Evandro, e quando você fala, eu vou ser bem sincero, assim, quando eu li seu livro, eu me senti muito mexido. É, porque eu não dava muita atenção para essa questão do embranquecimento. Porque aparentemente, quando eu li seu livro, a gente fala do embranquecimento como se fosse quase que um projeto político, embranquecer uma sociedade, né? E, e normalizar esse embranquecimento. Mas você traz questões da própria personagem com o embranquecimento, porque ela vive o embranquecimento dentro de casa. E ela tem um relacionamento com pessoas brancas também. Como falar dentro, não vou falar bolha, mas dentro de uma perspectiva de raça, como questionar isso dentro das discussões de raça e ao mesmo tempo falando para fora? É por isso que é um projeto artístico, não é um projeto político, né? Porque é justamente a capacidade de borrar as fronteiras entre o íntimo e o público que me permite escrever uma personagem ambígua, né? Até porque se ela não fosse ambígua, digamos assim, se ela fosse uma personagem que percebe o projeto de embranquecimento dentro da família dela e percebe ativamente, luta para resistir a ele, digamos assim, faz uma espécie de discurso político em favor do enegrecimento, né, muito coerente e tudo muito certo, e fosse uma família super afrocentrada, que lutasse, eu acho que, pelo menos, eu não conseguiria escrever um livro que não fosse meio cafona, Uhum. né? Que fosse um livro, porque com muita frequência o progressismo político ele é ruim esteticamente, Concordo, né? concordo. Com muita frequência você quer almejar um mundo político, mas que você quer fruir artisticamente de uma coisa que não seja exatamente um símile das suas opiniões políticas, né? Você não quer exatamente se identificar com quem você vota no mundo das artes. Pelo menos eu não quero, né? Eu não gostaria de escrever um livro assim.
Então, isso, digamos assim, é uma questão mais existencial e perene do que parece. A gente vive um momento de estetização da política muito forte, né? A gente torna estética e política sinônimos, e isso acaba, digamos assim, criando alguns tipos de confusões, né? No meu caso, eu queria que essa personagem refletisse esse tipo de confusão mental, né? Eu queria que fosse uma personagem que fosse, ao mesmo tempo, muito intelectualizada e muito confusa, porque isso faria com que eu pudesse falar coisas através dela que o estereótipo de mulher negra militante heróica não deixaria, né? Eu não poderia fazer uma mulher super poderosa, altiva, para depois ela titubear, para depois ela voltar a ser heroína de novo, né? Eu acho que seria um livro é, mais fraco e seria um livro que seria menos identificado, inclusive, com as mulheres negras que leram esse livro, né? A recepção que eu tenho é tipo, pô, obrigado por fazer algum personagem negro que seja ambíguo e falho, porque aí eu não preciso ficar fingindo que eu não sou ambíguo e falho, né? E eu abro meu diário para acessar o diário do outro. Não preciso que as pessoas saiam com o meu livro numa manifestação. Eu preciso que elas leiam em silêncio no íntimo delas e se identifiquem. A Chimamanda Adichie, eu tô lendo o livro novo dela, que eu esqueci o nome, que saiu pela Companhia das Letras. Ela tem muito isso que você falou, assim. Quando eu leio os personagens dela, né? A Contagem dos Sonhos, chama. Eu vejo muito isso que você falou, esse personagem humano, né? Com todos com as suas problemáticas e você coloca o elemento da paixão também, né, no livro, do amor, né? Eu queria falar um pouco disso, assim, quando entra o sentimento, quando entra o lado afetivo, que sobrepõe sobre todas as questões racionais, ainda mais quem é da academia, com as questões práticas, assim. Como que você opta a falar sobre o amor no seu livro? Cara, isso é uma ótima pergunta, porque para mim foi a parte mais difícil de resolver no enredo do livro, né? Porque basicamente ela está lidando com quatro amores ao mesmo tempo, né? Ela tem dois namorados, um namorado e uma namorada, e tem o pai e a mãe ali como figuras que são decisivas, né? E a maneira como todas essas quatro pessoas ocupam o romance espacialmente, digamos assim, né? Um mora longe, outro mora em casa, uma desaparece, outra aparece e fica perto. São reverberações da maneira como ela se relaciona, né? Do projeto de vida dela. Ela vai entendendo que ela projetou que ela é responsável pela solidão que ela está sentindo, né? Ela percebe que quem ela afastou e quem ela colocou para dentro do para dentro da vida dela, né? Eu acho que a cena final do livro é, ela é que eu não vou falar a cena final do meu livro aqui, né? Apesar eu nunca entendi esse negócio de spoiler em literatura, tipo, Pois sério, todo mundo sabe, né, que o Brás Cubas está morto, né? Que tem toda a questão com o Dom Casmurro, não precisa, mas infeliz, enfim, né? Eu não sei controlar meu público. Eu acho que a cena final do livro é uma cena em que representa a maneira como eu trato o amor na minha literatura, como alguma coisa que você coloca dentro de um lugar, mas não resolve, né? Assim, amar é trazer alguém para dentro da sua vida, não é resolver intelectualmente. Se você mantém aquela pessoa dentro da sua vida, provavelmente você está mantendo ela por amor. Então, tem uma coisa, amar é colocar todo mundo para dentro, né? Quem você coloca para dentro, você ama, quem você não coloca para dentro, você não pode amar. E boa parte da maturidade é entender quem você pode colocar para dentro e quem não pode, você não pode, né? Que a partir do momento que você coloca para dentro, vem junto com todas as imperfeições, né? Toda a carga problemática junto também, né? Eu queria falar um pouco do quadro E agora. todas as justificações também, né? Assim que quando você toma a decisão de colocar alguém para dentro da sua vida, você se responsabiliza por ela também. E a Macara, ela faz isso é, em alguns momentos, acho que isso eu posso falar sem estragar a história, em alguns momentos quase como culpa, né? Não sei se eu posso falar isso, mas quase como culpa. Eu gosto disso, assim, dessa humanidade dela e ao mesmo tempo ela sendo juíza dela o tempo todo, assim. Parece que ela tá sempre em alerta, né? Ela é uma personagem autovigilante, né? Isso. Como são as pessoas que ascendem de vida, né? A ascensão social, ela é uma autovigilância, né? Isso é sociologia 1.1. A diferença entre o estabelecido e o que vem de fora é a tranquilidade, né? A pessoa que está estabelecida num certo meio social, ela está tranquila, ela sabe que ela não vai ser retirada dali.
E a pessoa que ascende até aquele lugar, ou seja ascender materialmente, simbolicamente, socialmente, ela nunca está tranquila, né? Esses dias a Thaís Araújo que deve ser o top 5 mulheres negras mais ricas do país, deu uma entrevista sobre como ela lida com a escassez, né? Ela também acha que um dia vai perder tudo. É, verdade. Então, se ela acha que um dia vai perder tudo, quase todas as pessoas negras que saíram minimamente de algum lugar e foram para o outro também sentem isso, né? Eu acho que eu vi foi o Baco, Exu do Blues, falando também que ele tava, eu acho que foi ele, que ele falou que ele tava sempre muito cortejado, festejado por ser artista, mas um dia alguém eventualmente não reconheceu ele, ele foi maltratado. Aí ele falou, parece que essas coisas acontecem para lembrar de onde que eu vim, que eu preciso lutar ainda, né? É um pouco disso também. É, É lembrar que nada é garantido também, né? é, É ruim, mas é uma lição de humildade, né? pois é. Significa. É de lamento também, né? Porque quando você vê pessoas muito reativas de um lado, é comum ter o Mano Brown que fala isso. Quando a gente se posiciona ou fala com mais firmeza, fala assim, aí, tá vendo? É tipo, já tem aquele racismo de achar que o preto é agressivo, né? Tem esse lado também, né? É como se você não pudesse defender aquilo que você tem, né? Ou seja, todo mundo pode defender as suas posses, menos os pretos, né? É, Menos os de fora. Se você defender, é porque você está sendo ingrato, porque quando você chegou lá, você não tinha nada. Mas é isso, acho que é uma coisa que deve se lidar com. Tem aquele poema do Carlos Drummond de Andrade, né? Do peso nos ombros, que ele fala: chega um momento da vida que não se fala, meu Deus, né? A gente não pode se surpreender com um negócio desse, né? A ascensão social de pessoas negras nunca vai tornar o Brasil menos racista. é isso. Ele só vai tornar o Brasil com pessoas negras mais ascendentes, mas isso não vai resolver o problema de racismo em relação a nada, né? E tem conflitos que só nascem quando as pessoas ascendem, né? Então são novos conflitos, né? Isso é um conflito de suma importância, né? O Marcelino Freire tem um poema que o Emicida falou, a paz é branca demais, alguma coisa assim, eu não lembro detalhes, mas é muito reflexivo, vai ao encontro com o que você falou, assim. Quando eu queria falar do quadro A Redenção de Cã, né, do Modesto Brocos, é um quadro que poderia passar batido de um olhar menos atento, né? Mas tem tanta política nele ali, tanto ensinamento. Como é que é a sua relação com esse quadro? Por que ele? Por que ele foi esse mote da protagonista? Então, o quadro me deu a história, né? A personagem eu já tinha. Eu já tinha o tipo de personagem que eu queria trabalhar. E o quadro, ele me deu a história porque... tanto ele me deu a história porque me vê essa ideia, digamos assim, de uma personagem que é aficionada por uma obra de arte, né? Sei lá, meio, sei lá, tipo, como o cara do personagem do Sérgio Rodrigues é aficionado com o drible do Pelé no Majakovic, né? Contra o Uruguai. Assim, ele fica pensando nisso, ou os personagens do Roberto Bolanho, que são aficionados por literatura. Eu sempre gostei disso e sempre olhei aquilo como um mote literário muito esperto, né? Quando você coloca alguém aficionado por algum objeto externo, só a busca daquilo, a rejeição daquilo já faz a literatura ir para frente, digamos assim, né? E por outro lado, tem uma coisa, tem uma história muito doida dessa escolha desse quadro, né? Eu falei, beleza, então é uma personagem que ela vai ser aficionada por esse quadro, ela vai estudar esse quadro, e a história, digamos assim, desse quadro vai ser uma espécie de contra-espelho da história dela, né? A família dela que está embranquecendo e ela está pensando nisso, pensando em como achar alternativas. Mas é muito doido porque olha que coisa, né? Quando eu estava para quase para publicar esse livro, tava nas últimas revisões, assim, né? Um amigo meu que é editor me perguntou porque eu estava escrevendo, eu mandei para ele o texto e ele me chamou, falou assim, vamos fazer uma chamada. Um cara muito criterioso, muito rígido, né? Eu sabia que ele ia falar mal do livro, por isso que eu mandei, inclusive. E ele falou, e ele é um cara preto também, né? Então, e ele falou assim, Evandro, o livro é muito bom, mas esse Redenção de Cã, ele é meio batido, né? Assim, todo mundo já falou desse quadro, não é meio pedestre, digamos assim. E é desses momentos que você tem que ser meio cabeça dura, né? E eu fiquei muito inseguro, assim, mas e ele é literalmente o que faz o livro ser o que ele é, né? Se ele fosse, se a Macária fosse, sei lá, aficionado em Sítio do Pica-Pau Amarelo, que também é uma obra de branqueamento da ração,
da nação, perdão, seria outro tipo de coisa, né? Enfim, esse livro veio porque ele conta uma história, ele em si, a história do pintor, Modesto Brocos, ela é uma história muito louca, né? Você pensa que um espanhol, radicado no Brasil, é aficionado por pintar o corpo de mulheres negras, né? Ele tem inúmeras pinturas de mulheres negras. Inúmeras, inúmeras, inúmeras. E ele é, digamos assim, parte do projeto de branqueamento da nação. Ele fazia o Modesto Borocos, a reeleição de Cã é um folder publicitário, né? Ele está apresentando o que o Brasil pode ser, né? Assim. E, ao mesmo tempo, ele é completamente aficionado por essa figura que ele quer eliminar, né? Que é o corpo negro feminino, assim. Então, digamos assim, e eu queria que a minha personagem fosse uma espécie de reflexo do Modesto Brocos, né? Ele é aficionado por alguma coisa que ela vê como ruim, né? Então, isso criou, digamos assim, tanto a vontade de escrever, né? Porque eu fiquei muito fascinado pela história do cara. Quando eu vi o livro, eu fui ler, fui pesquisar, né? Fiz tipo um projeto de mestrado com base na obra dele, assim. Fiquei fascinado pela história do cara e e encontrei minha história, né? Eu encontrei e falei assim, não, beleza, minha personagem, ela é a mulher do meio da Redenção de Cana. Ela que é a menina do meio que ela tem que decidir o que ela vai fazer com o futuro da vida dela. E isso deu, digamos assim, deu a linha para a história começar. Eu, particularmente, vou ousar discordar do seu amigo, porque eu não tinha, não teria tido essa visão tão profunda do quadro. Sendo um homem branco também, acredito que por isso, mas se não fosse pelo seu livro, assim, sem dúvida nenhuma, assim. Eu queria fazer um gancho com isso. Você é da academia também, e você é um homem negro, e eu queria entender um pouco, assim, claro que todo escritor é seus personagens também, mas como que você vê o embranquecimento? Você já falou um pouco das universidades, que hoje por conta das cotas, mas na sociedade brasileira, assim, qual preocupação isso tem? E a gente pode falar também de um projeto político de embranquecimento ainda vigente? Pode e deve, né, digamos assim. O ideal de nação branca, ele durante a virada do século XIX para o século XX, ele teve a sua fase mais material, digamos assim, mais pública, né? As pessoas publicavam coisas dizendo como isso seria uma ótima notícia para o Brasil, né? Sei lá, o Congresso Mundial das Raças de 1911 tem gráficos demonstrando projeções, né, de eliminação racial pelo J.C. Bernardes. Obviamente a gente já não está nesse momento, né? Ninguém vai virar, fazer uma apresentação numa sociedade brasileira da produção científica e falar, olha, tem essa ideia ótima para o Brasil, matar todos os negros indígenas e deixar os brancos para frente, digamos assim. Esse processo deu errado porque os movimentos negros se organizaram muito bem, né? É o movimento social mais antigo do país, né? Mais unificado, mais coordenado, digamos assim, que entendeu o papel de movimentação social no sentido muito forte. Você pensar que a luta contra, digamos assim, a exploração negra vem desde o fim da escravidão até agora, tentando aprovar a porcentagem de cota em concurso federal, né? Isso é um caminho de 150 anos, né, de organização, de resistência. Então, ele deixa de ser um problema tão grave, tão imediato, pela organização das pessoas negras, né? Cuja arte é um papel muito principal, né? O artista negro, ele é um símbolo nacional. Isso que ficou muito louco, né? Isso que é o inesperado, digamos assim. Por mais que os intelectuais negros não tenham conquistado uma espécie de reconhecimento nacional, e não tem mesmo, né? Você não conhece. É difícil achar biografia de intelectual negro, é difícil você entender a ideia de intelectual negro no Brasil, as pessoas não reconhecem mesmo, assim, isso. É, literalmente me confundem com músicos a todo momento, mas quase nunca me perguntam se eu sou professor universitário, né? Se você perguntar para a maioria das pessoas negras que ocupam lugares universitários, eles vão chegar em histórias muito parecidas. A ideia do artista negro, não, é uma ideia fincada na ideia, no imaginário da nação, né? Eu acho que isso criou uma espécie de caminho sem volta. Assim, a gente vai ter sempre artistas negros e sempre o movimento social negro segurando a barra do embranquecimento. Segurando ao ponto, digamos assim, de hoje em dia, isso se tornar mais uma questão íntima do que uma questão pública, né? Mais uma questão, digamos assim, de criação de laços afetivos, criação de modelos afetivos, né? É,
E quando isso vai a público, você começa a olhar e falar assim, não, beleza, do ponto de vista público, não tem ninguém propagandeando esse tipo de coisa, mas no ponto de vista íntimo tem, né? Do ponto de vista íntimo é um problema afetivo mesmo, né, de todos nós. A chance disso acontecer, né, se você tem um filho mais branco do que você, é uma chance real, né? Acontece a todo momento. Da mesma maneira que é muito, que também existe a chance de você ter um filho mais negro do que você, né? Essas duas coisas elas correm lado a lado. Então isso é uma espécie de problema histórico que se transportou para a sala de casa, né? Tem um aspecto muito específico disso. Não tem mais ninguém fazendo relatório sobre embranquecimento nacional. Mas na sala de casa de todos os brasileiros tem histórias muito parecidas. Muito parecidas mesmo. E como falar disso, Evandro, hoje? Você escreveu um livro. Como levar essa discussão para frente? Como levar ela para a sala de estar das pessoas? Tem várias maneiras. Tem uma onda, digamos assim, que pegou um pouco dessa, dessa interpretação íntima da política, né, de transformar toda a intimidade em problema político, cujo as relações raciais se tornaram um mote também. Eu sinto que o meu livro, ele vem É engraçado, eu sinto que esse livro, ele vem numa toada muito parecida, sei lá, com o que a Branca Fiana fez ao investigar o passado escravocrata da família dela, né? Que é olhar e falar, puta, não, porque qual é a questão? Não tem, tanto no meu livro quanto nesse tipo de investigação, vou colocar o texto da Branca, porque eu gosto muito do que ela fez, né? Não tem nada de muito horroroso acontecendo na cena, digamos assim. Ou são ao redor do Kleber Mendonça Filho. É outra peça artística que não tem nada muito horroroso acontecendo, não é um texto sobre violência policial, em que a pessoa preta toma um tiro. É outro tipo de conversação, mas é um tipo de conversação que só existe, que acho que nós, enquanto progressistas, digamos assim, essa franja, né? É um grupo considerável de pessoas que se importa com a discussão racial, amadureceu muito, né? A discussão racial no Brasil, entre progressistas, amadureceu muito, muito mesmo, assim. Acho que a gente conseguiu tanto fortalecer o lado negro, digamos, do negócio, colocar em posições mais estabilizadas, ninguém precisa, né, ter uma coisa mais materialmente organizada, quanto também colocar para brancos progressistas a ideia de que debater raça também é um problema deles, né? Então, é um debate mais franco que não depende da violência espetacular para acontecer, É o né? homem, Então dá para escrever um livro desse em que nada de muito ruim acontece com ninguém, mas é um livro que leva a um debate, né? é o homem mediano, né? Meio que da Hannah Arendt falava também, né? O homem médio que faz as crueldades na burocracia, sem ser do espetáculo, né? Esse fim de semana eu tive na Flima, lá em Santo Antônio do Pinhal, a Carolina Rocha, que é uma excelente também, suburbana, eu acho, é o Dandara Suburbana, o Instagram dela. Ela, ela levantou algumas questões de raça também, e ela comentou por alto, assim, estava falando dos pesos que tem quando acontece um cancelamento de uma pessoa negra, né? Ela até citou o caso de vários estupros do futebol, mas quem está preso é o Robinho, que é o preto. Eu vou estender aqui, ela não falou isso, mas eu vou estender nas discussões que eu vi quando o Silvio Almeida teve todas as denúncias contra ele. Eu sei que algumas pessoas insurgiram e falaram a mão é mais pesada por ele ser um homem preto. Ou alguém que não foi cancelado, por exemplo, de Jamila Ribeiro. Eu sei que o campo progressista às vezes critica ela, falando, ela é muito arrogante, ela não sei o quê. Aí eu começo a ver esses embates, né? Você falou do intelectual negro. E aí eu vou fazer uma coisa que é inevitável falar aqui, né? Eu evito falar disso, mas do lugar de fala, né? O lugar de fala. Os limites da fala. Você, por exemplo, dá um pano de fundo da religiosidade no livro. O branco com as religiões de matriz africana, ou o branco falando sobre isso, criando história sobre isso. E você fala dos intelectuais, falou dos intelectuais negros, que está tendo essa discussão também no campo progressista. Todo mundo pode falar sobre tudo, ou a gente tem que ter alguns cuidados para falar, dependendo do seu ponto de vista. Como que você vê isso? São duas coisas, né? Vamos por parte. Acho que primeira coisa dos cancelamentos de pessoas negras
É evidente que quando você é uma pessoa negra no lugar de destaque, você está no lugar de destaque, né? Destaque não é um adjetivo positivo, né? Destaque é um adjetivo espacial. Você está sozinho, né? Quando você está em destaque, você está individualizado ali, né? E eu acho que já passou da hora, digamos assim, da gente. Veja, eu não consigo muito acreditar na capacidade que alguém tem de tornar uma pessoa racista não racista, entende? Eu tenho minhas dúvidas se isso é possível e também eu não gostaria de me ocupar desse tipo de trabalho. Mas eu tenho bastante certeza de que é possível lidar com o racismo e isso é uma coisa que é preciso ser tático, né, nesses momentos. Por que eu estou falando isso? Porque a indústria cultural, digamos assim, como entidade capitalista, né, ela é especialista em acender e demolir prestígio, né? É parte do jogo, digamos assim. Tipo, você é alçado a uma posição principal para depois ser demolido, ou tentarem te demolir, né? Dessas duas pessoas que você citou, os dois exemplos eu acho que são exemplos claros desse tipo de dinâmica, entende? Então, o alerta que fica é para as pessoas ficarem mais atentas quando elas fazerem sucesso, né? O sucesso, ele, meio racionais, né? O sucesso em excesso é um cão, né? E ele às vezes te faz pensar que os problemas sociais de onde você veio foram resolvidos, né? Que nada vai acontecer com você porque você é rico e poderoso, só que nada vai acontecer com você se você for rico, poderoso e branco, né? Se você for rico e poderoso e preto, muita coisa vai acontecer com você. Você está fudido igual, né? E o pior, né? Quando acontecer com você, toda aquela riqueza, aquela fama e aquele poder vai desaparecer de um jeito, de um dia só, né? Não foi feito para você. Você não está ocupando espaço. É isso. Eu odeio essa filosofia pretos no topo, né? Favela no topo, favela venceu. É uma espécie de ouro de tolo, né? Você tem que ser meio, sei lá, né? Eu tenho um pouco de pena e um pouco de indignação com pessoas que percebem muito bem o que significa ascender na ordem capitalista e se tornam ingênuos depois que ascendem, né? A gente não está no, isso não é a Disneylândia, não tem Pantera Negra. Pantera Negra é só um filme da Disney, né? Então, quando você ascende, você tem que ficar 10 vezes mais atento. Você tem que ser 10 vezes não falhar. Porque quando você falhar, vão atrás de você, porque a história de um negro ascendente e derrubado é a história que mais vende no jornal, né? As pessoas adoram esse tipo de coisa, adoram destruir ídolos negros. E aí cabe as duas coisas, né? Se você quer se tornar um ídolo negro, né? O que você quer fazer com esse negócio. E se isso acontecer com você, toma cuidado, né? Acho que tem uma coisa meio tipo, você precisa pensar 10 vezes mais. Não tem nada de ruim que aconteceu na sua vida pregressa que não possa acontecer de novo, né? A estabilidade não é um lugar dos pretos brasileiros. Dito isso, em relação a quem pode escrever o quê, eu sou da opinião bastante materialista, assim, né? Acho que uma coisa é disputa de mercado. E aí acho que pessoas que ocupam lugares no mercado não devem se surpreender com outras pessoas tentando tomar os seus lugares de mercado, porque é mercado, né? Uma competição por quem ocupa espaços de prestígio e recompensa. Então não é nenhum demérito você lutar por mais espaço para as pessoas como os seus, né? Assim, não é demérito nenhum, é só uma competição, né? O mercado editorial brasileiro não se tornou hegemonicamente branco porque brancos sabem escrever melhor. É porque é um mercado dominado, né, que naquelas condições sociais fez com que os brancos, disputando o mercado, ganhassem. Palmas para vocês, né? Acontece, ótima vitória. Agora, quando as pessoas que não são brancas fazem a mesma coisa, parece uma coisa injusta. Parece que alguém está, digamos assim, manchando a sacralidade de uma atividade, né? As pessoas saem o capitalista se transforma em sacerdote, né? De um dia para o outro. A pessoa se mata para ocupar um lugar que é muito prestigioso e que dá dinheiro. Quando alguém quer se tornar prestigioso e ganhar dinheiro, você fala, não, você está maculando um negócio que não é sobre prestígio e dinheiro. É também sobre prestígio e dinheiro, né? É mercado editorial que chama, mercado da arte que chama, né? Se não valesse coisas valiosas, ninguém disputaria, né? Ninguém está incomodado que o cara preto está lançando um livro numa editora no fundo do quintal dele, vendendo 10 edições em Paracatu e 10 edições em Lençóis, na Bahia. Ninguém nunca olhou para essa pessoa e falou assim, não, isso não dá, porque isso é lugar de fala, isso é identitarismo, né? As
pessoas começam a falar isso quando a pessoa preta publica livros na Companhia das Letras, na Todavia, na Fósforo, né? Por quê? Porque é lá que está o mercado. É normal, e assim, acho que não tem que se surpreender muito quando essas coisas acontecem, é só defesa de mercado. Assim, na minha cabeça, quem fica, digamos assim, fazendo esse tipo de crítica muito puritana, ai meu Deus, o conteúdo está por acima da forma, olha como os identitários estão está piorando tudo. São síndicos, né? Eles estão defendendo um mercado e a gente tem que defender nosso mercado também. Não tem nada é melhor não se ofender, né? Eu não fico ofendido quando alguém tenta ocupar o próprio lugar, mas também ninguém tem que se ofender quando eu tentar chegar num lugar que é valioso e prestigioso, né? Nós fazemos parte do mesmo jogo. Agora, sobre poder escrever ou não, acho que todo mundo pode escrever contanto que seja bem escrito e bem pesquisado, né? É, a diferença entre a boa obra e a má obra é a profundidade, né? Assim, acho que as histórias negras elas estão aí para qualquer pessoa estudar, né? Assim como as histórias brancas elas estão aí para qualquer pessoa estudar. O último livro da Djamila Pereira de Almeida, o penúltimo, né? A Visão das Plantas, é um personagem branco, né? Um personagem branco e sádico, digamos assim, retirado de um livro, acho que do Álvaro de Azevedo. É uma viagem, assim, né? Porque ela vê um personagem num livro X e se interessa por esse personagem e vai atrás. Só que o nível de pesquisa que ela faz é estupendo. A Djamila Pereira de Almeida não é a melhor escritora em português que a gente tem porque ela é preta, ou porque ela tem lugar de fala. É porque ninguém escreve melhor do que ela, né? É, e o contrário também é bastante verdadeiro, né? Os melhores escritores brancos que a gente tem, sei lá, o Michel Laub. Michel Laub escreveu Solução de Dois Estados, um personagem é um bolsonarista, outro personagem é uma mulher de 130 quilos. O Michel Laub não é bolsonarista, claramente não é uma mulher de 130 quilos, né? É. O romance é ótimo, ganhou voto na última lista da Folha de melhores romances do século. Eu tenho certeza que não votaram porque o Michel Laub tem lugar de fala, entende? Votaram porque o cara é um puta escritor, tem um trabalho de pesquisa profundo, um trabalho de texto profundo. Então, eu acho que assim, o que me pega, Tadeu, é que quando as pessoas estão discutindo sobre o quanto o lugar de fala impedem a elas de criar aquilo que elas querem criar, me parece uma grande preguiça, entende? Me parece que as pessoas, que quem fala isso não quer lidar com a responsabilidade que é escrever sobre a diferença. Porque, veja, se eu escrever sobre mim mesmo, não tem como me criticar, entende? Uhum. Falar assim, não, beleza, vou escrever sobre o meu íntimo, de uma história minha, que só eu sei. Aí não tem que criticar mesmo, aí beleza, tanto faz. Agora, se você quiser escrever sobre outra pessoa, você tem que ser verossímil, né? Eu escrevi um texto, um personagem mulher, e eu me preocupei com a verossimilhança, e não se eu sou uma mulher ou não. Uhum. Você falou E a da. ressonância do negócio está na pesquisa, né? A ressonância está no trabalho, está no tanto de mulher que eu entrevistei, no tanto de literatura feminista que eu li de cabo a rabo durante os últimos 15 anos. Eu acho que é isso. Essa discussão um pouco sobre lugar de fala, ela esconde uma certa preguiça. As pessoas elas não têm disposição para estudar a diferença a sério e elas acham que isso é um impeditivo porque elas são de um tipo físico X ou Y. E não é isso. Acho que as pessoas de minorias sociais no Brasil, elas já se tornaram fortes o suficiente para não aceitar caricaturas, né? Então, se você quer entrar para o debate, você vai ter que produzir alguma coisa que não seja uma caricatura. Ótimo, ótima resposta, ótima resposta. Muito, fez pensar muito aqui. Inclusive, você falou do Michel Loeb, eu li o novo dele, O Passeio com o Gigante, também é muito bom. Cara, pra gente fechar nosso papo, aconteceu aqui em Poços, na Flipossos, né, a cidade que eu moro. Você falou do mercado, né? O mercado ele aceita todo tipo de gente, inclusive numa feira literária, numa festa literária, né? Festival literário, que é o caso da Flipossos. Aconteceu um caso de racismo aqui com um querido amigo meu, contra um querido amigo meu, Wesley Barbosa, onde uma escritora simplesmente chama ele pro palco e comete ato de racismo. E a hora que ela vê que estourou, ela manda mensagem para ele pedindo desculpa. E quando ela se dá conta que ele já tem tempo, que ele estava fazendo uma vaquinha para ir para a França lançar seu livro lá, ela volta com o racismo e fala: Ah, então você só queria palco, né? Você só tá me usando para ganhar dinheiro, né? E isso mostra que tem pessoas em todo lugar, né? O mercado da arte ele é um mercado humano, né? E o racismo tá aí. Pro Wesley, no final das contas, ele fala para mim, né? Ele falou para mim, ele falou que foi importante para a visibilidade dele isso. Ele falou: Eu sei que muita gente chegou até mim por conta do racismo, mas muita gente ficou até mim por conta dos meus livros. Compraram meus livros, passaram a gostar dos meus livros, comecei a conhecer meu trabalho através do episódio racista, assim. Você estava falando, eu fico pensando nisso, né? Quão
quão foda é, né? Todo lugar a gente tem que, né, a pessoa preta, sobremaneira, ficar tendo que disputar o tempo todo. O caminho é sempre mais árduo, assim. Eu não sei se você chegou a ouvir esse caso de racismo que aconteceu aqui. Eu acho que você deve ter ouvido falar. E aí eu fico pensando, cara, o mercado, no final das contas, quer o movimento, né? Ele quer que o movimento aconteça, né? Ele quer que o movimento aconteça. Eu tava ouvindo o podcast do Mano a Mano com o Paulo Vieira, que ele falou do estado de alerta que ele fica com medo de errar, porque a hora que ele errar, alguém vai falar, sabia, eu sabia que aquele cara não ia dar certo, eu sabia que aquele cara ia errar, né? É um estado de tensão que não é todo mundo que tem, né? E eu acho que a gente pode fechar o nosso papo dentro dessa reflexão, assim, né? Queria te ouvir sobre isso, assim. Para onde a gente vai? Para onde a gente vai hoje, em termos de arte, assim? Você vê com esperança tudo que está acontecendo? Você falou dos progressistas, tem se discutido sobre, mas o mundo não é feito só de progressistas. Há um boom de conservadores e brancos e opiniões que, raça não importa, vamos falar da humanidade. Como que você vê nosso caminho? Não, total, eu acho esse episódio, ele foi exemplar, assim. Não exemplar do sentido do que essa moça fez, porque o que ela fez não tem nada de novo, né? É uma pessoa se É o retrato de uma pessoa se desestabilizando com a presença de alguém negro num pé mínimo de igualdade em relação a ela, né? Que é bastante deprimente, assim, né? Mas é compreensivo dentro da mediocridade e da pequenez dela, né? Assim, para algumas pessoas, ter gente num pé de igualdade é o pior pesadelo do mundo, né? Num país como o Brasil, especificamente, o pior pesadelo de muita gente é a igualdade, né? Assim, a pessoa sonha, ela dorme, e o pesadelo que ela tem é que ela vai ser tratada como porteiro, né? Ela vai ser tratada como alguém que parece com o porteiro, digamos assim, né? E isso desestabilizaria o pequeno mundo meio medíocre e vulgar que essa pessoa vive, que ela tem que se agarrar porque ela não tem mais nada. Além de não ter mais nada, não tem nenhum talento que não seja baseado, né, na garantia colonial que ela teve ao nascer, né? Então, essas pessoas que, além de, digamos assim, medrosas de coisas que podem acontecer e que têm pouca coisa a oferecer para o mundo, a não ser aquilo que os parentes escravocratas dela ofereceram, deve ser uma posição muito sensível, né? Olhar e ver um cara preto lá, falando do lado e tudo mais. E principalmente um cara preto que não se incomoda, digamos assim, de tentar buscar aquilo que ele ama, né? Que é basicamente o que a gente tenta fazer com o nosso desejo, né? O cara tá lá trabalhando, no mesmo trabalho que ela, né? Mesmo E, palco e, e que é. aquilo no mesmo palco que ela, né? Exatamente na mesma situação que ela. Então, e só uma pessoa que está ali está completamente indignada com a presença do outro, né? E isso acontece com muita frequência, né? Isso acontece com muita frequência mesmo. Com muita frequência é a pessoa branca que acha que racismo é uma polêmica, né? Que vem falar que não agora, assim, eu não sei muito bem qual é a pessoa preta que essa pessoa ouviu, que ela falou que as pessoas brancas não podem fazer alguma coisa, entendeu? Uma espécie de complexo de Malu Magalhães, que falou que branco não pode fazer samba, que além de uma ignorância do que é a história do samba no Brasil, é meio. Você entende? Tem uma coisa meio de bicho-papão embaixo Tem algo de muito. É Ninguém falou triste, mas isso. tem algo de muito infantil no comportamento dessa pessoa, né? O preto igual a ela é o bicho-papão dela, né? Assim, ninguém falou nada. O cara Hum, não provocou a menina, né? E ela, do nada, saiu e saiu com uma espécie de defesa de causa que eu não conheço nenhuma pessoa que está defendendo, né? Mas se ela quiser montar o partido das pessoas brancas, com que antes Pode tinham mais exportação. espaço no espaço editorial e agora não tem, né? O movimento dos brancos ressentidos da classe artística. Boa sorte, né? Enfim, dito isso, Tadeu, é, o que o Wesley, né, o nome dele? Wesley Barbosa. Wesley Barbosa falou, de fato, ele isso, tem muita sabedoria mesmo, né? Vê, o cara tá à frente no jogo, digamos. Primeiro que ele não se desestabilizou, né? Ele não entrou na noia da menina, porque se ele entrasse, ele ia ser acusado de violento, né? Então o cara teve que ser frio, ficar lá ouvindo aquela baboseira sem fazer nada, porque é o menor lance de reação. Ele ia ser acusado de ser uma pessoa violenta, com certeza absoluta,
né? Então você vê, né? Que nele, ele sabe que tá no palco não garante nada, né? Diferente das pessoas que a gente falou na pergunta anterior. Ele sabia que tá no palco, no mesmo palco que ela, não ia garantir um tratamento igual, né? Então ele teve que fazer alguma coisa que é muito ruim, né? Que é ouvir ofensas e ficar frio. Mas ele tá certo mesmo, assim, pelo fato dele ser um bom escritor, as pessoas que vão conhecer ele através da atitude dessa infeliz vão conhecer os bons livros dele, né? E eu tenho certeza que ninguém vai olhar para os livros dela e falar assim, vamos lá ler os livros dessa infeliz que Não. ficou achacando um homem negro no palco. Então, pelo menos nesse pequeno episódio, assim, e acho que é uma demonstração da maturidade do cara, É, que é a sim, maturidade de um cara que já viu várias classes artísticas negras passarem, entende? Ele não é um talento individual dele, não é a capacidade dele individual de ficar frio. sim. Ele já é fruto de uma luta de um monte de gente, né? Que já errou no mesmo lugar que ele viu e ele sabe como lidar, né? Então isso, para mim, é um sinal de, mesmo que seja um sinal infeliz, é um sinal de maturidade, né? É meio coisa meio como o Vini Júnior reage a acusações, Sim. a gestos racistas. Assista. O cara, ele já tá maduro, né? Ele já sabe que ele não pode responder na mesma moeda. E isso é um bom sinal. Isso é um bom sinal. Terminando, eu vejo com grande esperança. Eu acho que a gente formou uma escola de pensadores e artistas negros que não caem tão facilmente em provocações, né? Que acontece a todo momento. A gente não pode, é isso, né? Mais uma vez, a ascensão de classes negras não torna nenhum lugar menos racista, né? Essas coisas vão continuar acontecendo e a gente tem que lidar com elas. Mas eu sinto que isso amadureceu. E aí, amadurecendo, a gente não comete mais os mesmos erros de sempre. Assim, então dá para andar e, digamos assim, a carruagem passar e os cachorros e as cadelas latirem, né? Eu convido aí quem quiser ouvir o Wesley, ele já veio algumas vezes aqui no Rabisco, só digitar o nome dele. É um grande escritor e eu acho que vale a pena conhecer. Cara, obrigado pelo Imagino. papo, obrigado pelos ensinamentos. Foi muito bom falar sobre o livro. Eu tinha certeza que a gente ia conseguir aprofundar sobre tantas coisas. E eu já que deixo o Rabiscos de portas abertas para você aí, vir um livro novo, tiver ideia de pauta. Eu gostei muito de te conhecer. Não quero perder contato contigo. Eu acho que é, foi muito válida essa troca aí. Obrigado, viu? Eu que agradeço, Tadeu. Foi ótimo, cara. Baita entrevista. Fiquei aqui viajando enquanto falava, então deu certo, né? Quando a gente fala coisas imprevistas, é que a entrevista deu certo. Obrigado mesmo, viu? E sinta-se à vontade aí para chegar quando quiser. Pessoal de casa, semana que Fechou. vem a gente volta. Um beijo a todos, bom dia, boa tarde e boa noite.